Oiê, talvez você esteja hoje cansado. É essa palavra, cansado. E, bom, olha pra trás e vê quanta coisa passou, quanta coisa você fez. Cada passo, você se sentia como se você estivesse chegando mais perto, um alívio completo. Porque você estava cada vez mais renunciando e fazendo aquilo que o Senhor estava pedindo a você. Até chegar um momento em que parece que você não consegue ver mais nada. Não tem nada se movimentando. Não tem nada acontecendo. E aí você, de tanto cansaço, decidiu até mesmo... Na verdade, não foi nenhuma decisão. Deixou levar. E a coisa toda foi se esfriando. Até as suas buscas já não são mais as mesmas. Bom, se você se sente assim ou já se sentiu assim, esse vídeo é pra você. A Bíblia vai contar a história, em Lucas capítulo 18, de um jovem que chegou até Jesus e perguntou para ele: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E então Jesus começou a falar para ele sobre os 10 mandamentos, né? As coisas que eram necessárias ele fazer. E então ele disse: Senhor, eu já faço todas elas. Então disse Jesus: vende tudo que você tem e me segue. Naquele momento, houve uma dualidade entre o pensamento de Jesus Cristo, a intenção que Jesus tinha com aquela frase para ele, e o pensamento que ele tinha sobre a proposta de Jesus Cristo, que na verdade eram propostas completamente diferentes, porque a dele era como se fosse algo ruim, é como se ele estivesse sendo, naquele momento ele estivesse sendo pressionado a perder. Quando esse jovem ele pensa que ele está perdendo ao assumir aquilo que a proposta de Jesus Cristo, ele simplesmente está colocando Jesus como algo que, bom, só seria mais um acréscimo. Só seria Jesus ia fazer parte de um acréscimo à vida que ele já estava ali construindo, sabe? Até porque ele se gaba, né, de que ele já está cumprindo toda a lei, ele já está fazendo para o Senhor. E quando Jesus diz para ele, a proposta de Jesus Cristo é para que ele largasse tudo e seguisse ele. Quando Jesus diz é para abandona tudo que você é, abandona tudo que você tem, todos os seus sonhos, a sua vida, porque agora, por onde eu vou te levar, é a minha vontade, é o meu querer, e o que importa vai ser eu na sua vida. Só que a gente, se colocando no lugar do jovem, quantas vezes nós nos enquadramos nesse espírito de medo, pensando que Jesus é só uma coisinha de nada e que ele não tem capacidade de suprir tudo que nós somos e tudo que nós temos. E muitas vezes a gente tenta colocar os nossos sonhos e desejos acima e à frente daquilo que ele é nas nossas vidas. E o que isso tem a ver com o início desse vídeo, quando eu falei sobre o cansaço? Justamente, eu quero aqui contar um breve testemunho. O Senhor falou comigo esses dias fortemente. E foi uma forma que ele falou comigo, não foi muito maravilhosa, não. Foi maravilhoso porque veio da parte dele. E cada vez que ele fala comigo, eu tenho a oportunidade de aprender, tenho a oportunidade de crescer, evoluir nele, né? E me aperfeiçoar. Bom, esses dias para trás eu estava em uma daquelas orações, mas não aquela oração que você ora tranquilamente, aquela oração que você chora muito e às vezes dá vontade até de gritar. Com esse sentimento que eu acabei de relatar para você, cansada. E aí questionando mesmo, Senhor, e tudo que já passou, e tudo que eu já fiz, olha quanta coisa eu abandonei. E depois dessa oração, eu sentei na cama e a voz foi bem clara na minha mente, bem clara. Então quer dizer que a sua adoração, ela é condicionada? Condicionada àquilo que eu posso fazer, aquilo que eu deveria fazer conforme a sua bela e boa vontade. E aí eu caí em mim, e quando eu fui à noite na igreja, o Senhor falou comigo novamente, mais uma vez, e o Senhor me fez lembrar de um fato que aconteceu na minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com uma blusa vermelha, uma saia preta, e eu fui na igreja e o Senhor falou comigo. Eu estava lá na frente para receber a oração,
E o pastor que estava pregando naquela noite, ele colocou a mão na minha garganta. No momento da oração, Deus usou ele e disse para mim naquele momento: você será uma verdadeira adoradora. Você foi chamada para adorar ao Senhor em verdade e em espírito. Você foi chamada para ministrar adoração, para adorar verdadeiramente. Quando o Senhor falou comigo, naquele dia eu achava que eu ia ser chamada para cantar, para ser cantora, né? Eu achava que eu ia ministrar o louvor, que eu ia gravar CD, porque naquela época toda a referência que a gente tinha do mundo gospel, assim, era essa coisa de gravar CD e tal. Enfim, eu esqueci daquela promessa. E justamente nesse dia em que eu estava questionando o Senhor, que eu fui na igreja, o Senhor me trouxe esse dia, quando o Senhor me disse: lembra quando eu falei para você que você seria uma verdadeira adoradora? Eu estava falando sobre adorar, independente do que eu faço, independente do que eu escolho, independente do que eu decido fazer, se eu fizer ou não. A adoração verdadeira, ela vem como uma consequência da vida que você escolheu ter junto comigo. Aquele jovem rico, se ele tivesse escolhido a Cristo, ele teria que entender que a partir daquele momento ele seria um escravo. Nossa, Julie, que palavra pesada, escravo. Sim. Eu quero aqui já dar uma dica, eu sei que vocês gostam. Esse livro aqui, ó. O Deus que Destrói Sonhos, tá? Já é uma indicação muito maravilhosa que eu quero deixar pra vocês. É do Rodrigo Bibo. Um livro muito fácil de ler, muito assim, curto, assim, bem as letras bem boas. E ele vai falar justamente sobre um Deus, esse mesmo Deus que nós servimos, que ele vem em forma de processos nas nossas vidas, de várias formas, cada um do seu jeito, porque ele sabe trabalhar cada um no seu íntimo. E ele vai agindo nas nossas vidas, quebrando, macetando, acabando, destronando todo tipo, todo tipo de ego que possa existir dentro de nós, porque dentro de nós existe um ego cada vez mais aflorado, querendo ser, né? E o Senhor, ele vem para justamente acabar com qualquer sonho nosso, sim, destruir nossos sonhos, tá? Aqueles sonhos que não pertencem a Ele, para que a gente consiga viver e entender a perfeita e boa vontade dele e viver os sonhos dele para nós. Então eu acabei de dar o exemplo para vocês sobre esse jovem rico, e esse livro, ele vai falar na página 69, que diz assim, olha só: o jovem rico, ele tinha boas intenções, ele era obediente à lei e admirava Cristo, mas não quis largar seus sonhos e projetos. De alguma forma ele queria encaixar Jesus dentro do seu esquema de vida. Ele queria que Jesus o seguisse e não ser um seguidor de Cristo. Por trás do vem e segue-me de Jesus está um convite de abandono da vida atual, para um novo foco, um novo caminho. E quando eu digo isso, gente, a gente acha que a gente tem que abandonar só pecados. Quando a gente começa a seguir Jesus, a gente pensa que a gente tem que abandonar só pecados, só renunciar pecados. Não, muitas vezes ele vai pedir que nós renunciemos e abandonemos também os nossos sonhos, se não estiverem de acordo com os dele. Olha só, não basta ser só religioso e seguir alguns mandamentos. É preciso se reduzir a ponto de, se for necessário, abandonar os próprios projetos e caminhar em outra direção. É muito forte. Esse jovem rico, ele queria que Jesus fosse apenas um acabamento e um aperfeiçoamento daquilo que ele já estava construindo na sua mente. Ele não queria que Jesus fosse o centro de tudo. Por Jesus eu abandonei tudo. Por Jesus eu largo tudo. E quando o Senhor falou comigo, que ele já estava falando, né, desde o momento em que eu tinha feito aquela oração. E quando o Senhor falou comigo naquele culto, me fez lembrar desse dia em que simplesmente ele falou comigo, colocando a mão na minha boca, na minha garganta, porque o que sai da minha boca é adoração. A forma como eu falo, independente se é louvor ou não, independente se é hino, se é música ou não, gente.
Palavras também são forma de adoração. E aí o Senhor falou para mim, como que você vai adorar? Agora é uma escolha. Agora é uma escolha. Então, se você está nesse exato momento, da forma como eu falei no início desse vídeo, cansado, sentindo que nada está se movimentando, nada está acontecendo, coisa que o diabo coloca na sua cabeça, porque o plano espiritual se movimenta a todo tempo. A todo tempo, a todo vapor, e o plano espiritual é muito, 1000 vezes, milhares de vezes mais forte do que esse plano natural. Do nada, assim, ó, num estalar de dedos, o Senhor faz o mundo virar de ponta cabeça. E eu te faço uma pergunta agora para finalizar esse vídeo. Como tem sido a intenção da sua adoração? Tem sido para algo? Por alguma coisa sua? Por algo, um desejo seu? Ou aquilo que você tem vivido no Senhor? A sua busca, a sua forma constante de estar nele? Tem realmente sido uma verdadeira adoração? Ou por algo seu? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque, às vezes, sem percebermos, nós estamos passeando por essas duas intenções. Nós estamos colocando o Senhor como um acréscimo, colocando o Senhor apenas como alguém que deve nos servir, e não nós servirmos Ele. Nós temos que lembrar sempre que Ele é Deus. E se fizer ou não fizer, Ele continuará sendo Deus.